artes. Opa, agora vocês estão vendo minha tela, correto? Está aparecendo? Ok, então agora eu vou projetar aqui o PowerPoint. Aqui. Vocês estão vendo essa bolinha? E a gente falou um pouquinho lá da arte moderna. Hoje nós vamos fechar a arte moderna, entrar no pós-modernismo e fechar com a arte contemporânea. E aí a gente já tem bastante conteúdo legal para trabalhar no V2. Então, basicamente, para vocês terem uma ideia, a gente está transitando aqui mais ou menos dentro de 150 não, perdão, dentro de 100 anos, mais ou menos 1900 até agora, final dos anos 90, né, 80, 90, mais ou menos 100 anos. Na aula passada, a gente viu mais ou menos algumas coisas em torno dos 1910, 1920, anos 1910, 20. A gente continua daí e chega mais ou menos 1970, 80. Que é já considerado daí para frente arte contemporânea. Tá? Eu havia comentado no momento da aula com vocês, Mariana acho que está com o áudio aberto, Mariana. Eu havia comentado com vocês em algum momento e... Obrigado, Mariana. Que o volume de variáveis... Não, tranquilo, se precisar pode abrir aí, só para evitar ecos. Tudo bem. Em algum momento eu comentei com vocês que o volume de informações ele vai ficando cada vez maior e a quantidade de cruzamentos, né, desses momentos da teoria, da história, enfim, dos acontecimentos como um todo, eles vão ficando cada vez, uma trama cada vez mais rizomática. Ela é mais caótica, mas ela é caótica e tem um sentido, ela caminha numa direção, né, ela caminha no que a gente tem hoje, por exemplo. Ela vai se embolando lá no passado, lá em 1900 e pouco, 1920, 30, 40, 50, e vai chegando. Mas nós vamos perceber hoje, principalmente, que com o caminhar da arte, dentro da arte moderna ali, né, esses ismos, né, a gente viu lá, por exemplo, romantismo, viu naturalismo, viu um monte de ismos, né, dadaísmo, cubismo, eles começam a morrer no final da arte moderna e no período pós-moderno, ou na arte contemporânea, que a gente pode chamar também, alguns não gostam tanto dessa denominação porque é difícil classificar quando começa e quando termina. Nós vamos perceber que existe algumas nomenclaturas diferentes para determinar vários movimentos que acontecem assim de maneira muito forte ao mesmo tempo. Principalmente ali em 1970, 80, tá? Então vocês vão perceber um pouco essa mudança. Vamos caminhar um pouco nas telas aqui, que aí fica mais claro para vocês. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha, algum comentário. Não. Então, sim, arte moderna, isso aqui é slides da aula passada, né? Eu até disponibilizei para vocês lá a aula gravada. Às vezes, se vocês preferirem os slides também, eu posso disponibilizar. Eu acho que não estou disponibilizando slide. Características da arte moderna. Existia sempre uma busca pelo novo, né? Constante, aquela coisa do novo. E a gente falou da quebra da pintura ou da forma de fazer arte em relação ao desenvolvimento industrial e da fotografia, principalmente. A gente fez esse paralelo para quem estava aí. Aqui alguns artistas da arte moderna. Nós vimos sobre expressionismo. Olha como as formas começam a ficar já bem alteradas. Fauvismo, também pessoas representadas da forma que elas não são na verdade. Mas assim, com uma graça um pouco maior, uma leveza já, eu diria mais uma, não leveza, mas uma liberdade dos movimentos, né? E aí tem fauvismo, cubismo, explicando um pouco os movimentos, abstracionismo, começa um pouco dessa ideia de abstração até chegarmos na abstração total, que a gente vai ver daqui a pouco ali o que ela é. Futurismo,
Surrealismo e dadaísmo são diferentes, tá? O realismo e o dadaísmo são diferentes. Aqui eu coloquei junto, mas cada um tem o seu, cada um está no seu quadradinho, né? Porque aqui muitos movimentos, isso é interessante a gente observar também, eles começam a surgir de maneira simultânea. Os artistas, né? Eles estavam pintando. Voltei aqui para a sala de aula, tá, gente? Os artistas estavam pintando, produzindo, fazendo, acontecendo, muitos ao mesmo tempo em direções também diferentes. Então, aí como é que você encaixava as pessoas ali naqueles lugares, né? Nem todo mundo cabia em todos os lugares, não porque faltava espaço, mas por causa de características do trabalho que eram diferentes. Então, um trabalho cubista é diferente de um trabalho expressionista, que é diferente de um trabalho dadaísta, né? Mas eles estavam ali muito próximos, dentro do mesmo contexto, no mesmo momento histórico, né? Dentro da mesma década, poucos anos de diferença. Surrealismo, dadaísmo, a gente já viu muito isso aqui, tem muitas capas de disco até, que são assim, capas de disco antigas, né? É interessante também vocês observarem, vou abrir aqui para o colega que chegou, é interessante vocês também observarem como essas imagens que foram feitas lá no início dos anos 1900, né, como eles são imagens que se repetem na contemporaneidade, muita coisa a gente vai vendo hoje nos trabalhos de design gráfico, nas campanhas publicitárias, o pessoal bebe dessa fonte lá atrás, né? Marcelo Duchamp com seus ready-mades, objetos que ele se apropria de objetos e expõe, né, como se fosse um trabalho de arte. E nós vamos ver que isso aqui é muito importante para alguns trabalhos, alguns objetos da contemporaneidade, mas esse cara fez isso aqui em 1911, 1920, por aí, né? Acho que 1913, tem uma data aqui. A roda de bicicleta aqui, a roda de bicicleta, isso mesmo, 1913. Isso aqui mais ou menos também na mesma época. Concretismo, né, com alguns elementos também, alguns objetos, móveis. Aqui já 1941. Aí, no finalzinho da aula, né, aqui eu estou fazendo só um rápido retorno à aula passada. No finalzinho da aula, eu mostrei que essa obra do Salvador Dalí, que é surrealista, do Kandinsky, que era neoplasticista, ou a gente poderia dizer que ele estava no início do abstracionismo ali também. As coisas se mesclam um pouco, né? Foi um dos professores da Bauhaus, hoje a gente vai ver rapidamente sobre Bauhaus também. Pablo Picasso, 1937, lembrando que o Picasso com o cubismo já estava fazendo desde 1915, 20, né, que ele já estava mais maduro, mas fez esse trabalho gigantesco. Esse aqui já é um trabalho do Aldemir Martins, que é uma serigrafia como se fosse um silk screen, né? Já é bem mais recente, né? Um trabalho com referências cubistas. Nós temos também art pop, que a gente não viu, nós vamos ver hoje. Essa aqui é uma obra do Roy Lichtenstein, que ele se apropriou muito da cultura pop, da cultura de consumo de massa, dos meios de massa, de comunicação em massa, né? Isso aqui, o expressionismo abstrato brutal do Jackson Pollock, nós vamos ver hoje também. Então, olha, expressionismo abstrato, já começando hoje, tá? Na aula passada eu vim até essa tela aqui. Aí hoje nós já vamos falar aqui do expressionismo abstrato, né? Que é um pouco essa coisa do Jackson Pollock. Então, o expressionismo abstrato, ele surge na década de 40, nos Estados Unidos, e também é chamado de Escola de Nova York, tá? Corresponde a esse movimento de vanguarda artística. Na verdade, vanguarda, sempre quando alguma coisa surge, é vanguarda. Assim, agora nós temos várias coisas acontecendo nas artes visuais que são vanguarda, várias coisas que estão acontecendo na arquitetura que são vanguarda. É como se estivesse vendo além, para frente do tempo. Eu comentei isso aqui, né? Avant-garde, é à frente do tempo, da guarda,
é um termo militar, mas é como se você estivesse construindo uma coisa que está um passo à frente da sociedade agora. Então, lá na década de 40, quando surge o expressionismo abstrato, isso aqui está bem à frente do que eles estavam acostumados a ver. Já existia, né, moçada, uma certa abertura para entender e observar essas obras todas, como essa obra abstrata do Jackson Pollock, mas nem sempre era bem recebido. Existia-se justamente assim uma predisposição em ver essas coisas novas, mas nem por isso todos gostavam disso. Aliás, o Jackson Pollock foi muito malhado, um cara que foi triturado, inclusive massacrado, inclusive pela mídia. Bom, esse movimento uniu aspectos da vanguarda expressionista alemã e da corrente abstracionista, criando dessa maneira uma nova tendência de caráter simbólico e expressivo. Algumas das suas principais características: influência do existencialismo e da psicanálise. Olha como já vai mudando, né, a quantidade de questões que cada movimento vai pensando, né? Lá atrás tinha uma preocupação com o rigor do desenho, as formas humanas perfeitas, depois tinha uma preocupação maior com cores. Aqui já tem outras questões colocadas, né? Algumas às vezes se encontram também, moçada. Não quer dizer que são sempre hiper diferentes umas das outras, mas às vezes tem itens, características de alguns movimentos que são parecidos. Então, influência do existencialismo e da psicanálise, influência das vanguardas artísticas europeias, surrealismo, cubismo, futurismo. Então tem sempre uma ponte, né, alguma coisa. Você parte de um lugar para chegar no outro, mas sempre buscando o novo. Rompimento com a pintura tradicional, liberdade artística, subjetivismo, improvisação, e espontaneidade. De fato, a gente vê isso muito nesses trabalhos. Uma liberdade gigantesca na atuação do artista em cima da tela ou do trabalho que ele vai desenvolver. Subconsciente, pintura automática. É interessante isso aqui porque o Pollock, ele justificava muito alguns dos trabalhos dele como impensados. Ele ia literalmente ou simplesmente jogando a tinta ali sem pensar exatamente onde e que tanto de tinta, ele ia jogando a tinta. E depois de algumas horas trabalhadas, alguns dias trabalhados, ele tinha essa monstruosidade no bom sentido, né? Essa coisa gigantesca, feita um trabalho assim de entrega corporal intensa, né? Parece que era um embate mesmo com a tela, como se a tela fosse uma arena onde acontece uma luta entre o pintor e a base, que é a tela, e no meio disso tudo a tinta ali, né? Como, digamos assim, um retrato daquilo que foi essa briga, essa luta entre o artista e a tela, né? Tanto que existe essa questão da arena, né, colocada como se fosse um ringue mesmo de luta, e o Pollock, especialmente o Pollock, ele pintava muito no chão, assim, ele colocava a tela no chão, e ele andava sobre a tela e jogava a tinta para lá e para cá. Essas telas geralmente eram gigantescas, telas de 3 metros, 4 metros de altura, depois, né, de colocar na parede, por 6 metros, 7 metros de comprimento, uma coisa muito grande. Tem muito apartamento que é desse tamanho, hein? Na arquitetura contemporânea tem muita coisa que é 4 por 7. Bom, uso de formas geométricas, linhas, cores. Claro que em alguns com um grau maior, outros com um grau menor, né? Essas formas geométricas, às vezes está mais associada ao caos mesmo. Olha aqui que interessante, eu fiz questão de trazer essa foto para vocês verem o tamanho desse trabalho do Pollock. E hoje a gente olha para isso, acha maravilhoso, né? E assim, eu pelo menos acho maravilhoso esse trabalho. Não sei quanto a vocês. Deixa eu ver se vocês estão comigo aqui. Estão. Eu acho maravilhoso. Mas se você pegar aqui a altura desses rapazes que estão aqui, uma média de 1,70, 1,80, né? Coloca ao lado desse trabalho, esse trabalho já tem aqui no mínimo 2 metros de altura. Se você faz se você vira aqui, ele deve ter uns 4 de comprimento, aqui, de largura. Então é muito grande.
E naquela época não se achava isso tão interessante, repetindo aqui um pouco a fala anterior. Eu ouvi um barulhinho. Muito legal, né? Acho que hoje em dia, Ana Carolina, é uma coisa que ela se tornou, digamos assim, ela tá além dessa ideia da arte só feita para simplesmente combinar com alguma coisa, né? Ela se tornou realmente algo assim, um fato histórico importante. Essas obras do Pollock, por exemplo, são coisas assim que mexem muito com a gente porque foi a quebra total daquela daquela coisa normal, né? Ele chegou ao extremo, tanto que na televisão, eu falei que ele foi malhado, né, e tal. Na televisão colocavam elefantes pintando telas, né? Porque chegou a um ponto que isso aqui era uma coisa tão assim aleatória que até bichos poderiam fazer. É claro que até para ser aleatório existia uma intenção do artista que tinha um porquê ele estar fazendo isso daqui. Ele fazia porque antes, até então, perdão, até então não tinha, ninguém tinha feito isso. E como eu falei lá para vocês, na arte moderna existia uma busca constante pelo novo. Cada um queria criar alguma coisa nova e diferente e ser o cara a ser apreciado naquele momento. Mas ele chegou nessa solução, ele não pintava exatamente só isso, ele pintava um pouco diferente alguns anos antes, até chegar nesse extremo aqui, na sua, vamos dizer, na sua maturidade artística. Mas era um cara complicado, ele era alcoólatra, e a mídia massacrando o trabalho dele, acho que ele, isso tudo fez com que ele desse uma pirada. Tem um filme dele, inclusive, ele morre num acidente de carro. Tem um filme fácil de achar por aí na internet. Antigamente a gente alugava, né, ou comprava o DVD. Então, se vocês procurarem filme Jackson Pollock, do Jackson Pollock, vocês vão achar com certeza. Ó, Jackson, acho que é assim. Se eu tiver escrito errado aqui no chat, vocês vão achar, o Google conserta lá na busca. Jackson Pollock, filme, coloca assim que vocês vão ver depois. Muito legal o filme dele. E a gente percebe essa pressão da época, né? Esse momento do modernismo ali, como é que as pessoas reagiam aos trabalhos e nas exposições, uma busca constante para ser o cara que ia ser apreciado, enfim. Aqui a gente tem também um trabalho, olha como é diferente esse daqui. Já tem uma predileção muito maior por áreas coloridas, muito grandes, mas um trabalho incrível também, de uma força assim fantástica. É do Rothko, Mark Rothko. Isso aqui é 1952, né? Na verdade, a exposição, tá? Desculpa. Ah, não. Number 10 por Mark Rothko, esse aqui é a direita, desculpa. Esse trabalho comprido, alongado aqui. As imagens estão com qualidade média, não está com qualidade alta, mas dá para vocês terem uma ideia. Então ele fazia esses trabalhos com grandes manchas, eram telas grandes também, né? Vocês podem perceber, e grandes manchas de cores. Até coloquei aquela senhorinha ali vendo. Senhorinha não, né? Aquela moça. Para a gente ter uma noção desse tamanho do trabalho. Aqui também outros dois trabalhos do expressionismo abstrato. Esse é a direita do Barnett Newman, que é um outro artista, desconhecido assim para nós, a gente não ouve falar tanto dele, mas olha que bacana, cores, né? E olha como é nada quase, são linhas, quase que a marca da Adidas aqui. Isso hoje é uma coisa muito fácil de fazer, uma solução fácil de encontrar, mas naquela época ninguém tinha feito, isso era original. Então, para ele fazer isso aqui, você quer um salto de coragem, digamos assim, né? Para chegar nisso daqui. Nesse da esquerda aqui tem Hans Hofmann, que é um pouco mais parecido com essa ideia do que a gente entende de abstrato, né? Mas tanto a direita aqui quanto a esquerda são abstratos. Ou seja, não tem formas que te ligam a algum tipo de elemento conhecido. São manchas, cores, enfim, colocados ali e não se parecem com nada, a não ser com isso mesmo, né? Com o próprio, só se parece com ele mesmo. Você não consegue identificar aqui uma flor, uma pessoa, nada, né? É claro que
pelo título, muitas vezes tinham os títulos e alguns textos que explicavam, e aí é uma característica que também começa a surgir na arte moderna. Vocês vão perceber cada vez mais, quando vocês forem a museus, é importante que vocês vão a museus o máximo possível. São Paulo está cheio, Uberlândia tem alguns, né? E aí vocês vão perceber que sempre tem um texto ao lado da obra que ajuda a entender um pouco aquele trabalho, porque começa a chegar num nível de construção que, se você não lê aquilo, você não consegue entender o que é que o artista quis dizer. Isso é importante que seja observado. Aqui também um outro trabalho do Jackson Pollock, visto por essa menina aqui, essa moça. Coloquei para vocês verem essa dimensão. Quem hoje não gostaria de um trabalho desse em casa, né? Sem combinar com nada. Agora, esses trabalhos aqui custam milhões e milhões de dólares. É uma coisa estratosférica. Outro trabalho do Pollock. Eu acho que eu fiz uma inversão das telas lá, voltei com o Pollock de novo. Esse aqui, salvo engano, até é aquele que eu deixei na última aula, só que está com uma luz um pouco melhorada aqui e também uma resolução bem melhor. Então, expressionismo abstrato é nessa direção, né, desse novo extremo. Isso aqui também é Jackson Pollock. Olha só que interessante. Ele, um pouco antes de chegar naquele abstrato malucão, assim, né? Aqui parece que a gente já até encontra uns olhozinhos, assim, né? Uns olhos espalhados, mas a gente não tem certeza. Teria que ler alguma descrição da obra, né? E aí nós temos também, continuando nossa jornada, né, falando de outro movimento, a chamada arte cinética, né? Só antes de continuar aqui, o que vocês acharam do expressionismo abstrato aí, moçada? Quem quiser verbalizar, verbaliza. Quem quiser escrever, escreve. Vocês notaram que vocês vão ver o seguinte, eu vou caminhar por alguns movimentos agora, mas o expressionismo abstrato, ele é o que mais se vê hoje parecido em lojas de design, de decoração. Fora os trabalhos de photo art, né, que são outra pegada, mas as pinturas estão muito associadas a essa ideia do expressionismo abstrato. Deve demais nessa fonte. Expressionismo abstrato e também o abstracionismo. Porque, assim, existe uma deficiência, isso aí eu falo com muito zelo e com certo cuidado também, mas existe uma deficiência nas pessoas da nossa cultura, da nossa região, e vamos falar do Brasil como um todo, né? As pessoas não olham, não veem obras de arte, elas não vão a museus, elas não estudam arte. Então, elas não entendem aqueles trabalhos um pouco mais, digamos assim, estranhos, né, aos olhos. E aí, diante disso, é mais fácil comprar alguma coisa que combine com o sofá. Vocês, como arquitetos, e alguns aqui vão optar por trabalhar com arquitetura de interiores, nós temos até a Ana Carolina, que é designer de interiores, né, interiores. Acho que é isso, né, Ana Carolina? Você já é formada em design de interiores? Não, não sou eu. Ah? Não sou eu. É outra menina, não sei como ela chama. Alguém aqui era formado em interiores, eu também confundi. Mas a ideia é que os clientes, no final das contas, eles não estão assim, eles não sabem realmente o que escolher, eles não têm uma noção do que fica bom, do que fica ruim. Na verdade, se a gente parar para pensar, obra de arte ela tem que ser Amanda. Às vezes é Amanda, sim. Na verdade, a gente tem que pensar que os trabalhos de arte eles têm que ser quase que soberanos naquele ambiente, naquela sala. Uma preocupação pela combinação, ela diminui a importância do trabalho. Mas vai convencer um cliente disso? É dificílimo. Isso aqui não é uma reclamação, é uma constatação. Não é fácil convencer os clientes disso. As lojas de autodecoração também têm um grande desafio. A não ser que a pessoa esteja procurando uma obra para colecionar mesmo. Que ela vá a uma galeria de arte, que o arquiteto ou o designer de interiores leve numa galeria de arte para colocar uma obra que seja sublime, soberana, lá naquelas salas, né? Naquela sala, naquele escritório, enfim. Então, isso é bem recorrente. Amanda, você que é graduada em design de interiores? Isso. Ah, sim, é porque eu confundi, eu falei que é Ana Carolina. Já dei um diploma para Ana Carolina. Só pegar o diploma lá, passa lá na secretaria, pega o diploma.
Tá bom. Então, é a Amanda. Amanda que é designer de exteriores. Ok, a Mariana falou, gostei, achei estranho, mas bonito. Ana Carolina, achei muito interessante, porém bem diferente. Ok. Então é isso, gente. É importante que vocês também se debrucem um pouco nesses livros de história, nos sites de história, para além, né? Porque a nossa conversa aqui, ela fala de muitas coisas, mas ela não dá conta do planeta inteiro. E aí, façam leituras de imagens. Eu fazia muito isso em livrarias, agora elas estão até fechando, né? Saraiva, tinha também a Cultura, enfim, grandes livrarias, né? Aqui tinha aquela leitura, fechou. Em São Paulo, até em São Paulo, a Cultura está para fechar, que é gigantesca, é uma coisa maravilhosa. Não sei quem já foi lá, ali bem na Paulista. Então, assim, mas está acabando, porque os livros estão acabando, né? Ninguém mais compra livro. Não porque as pessoas estão parando de ver livro, é porque as coisas estão se digitalizando, estão migrando para o mundo digital. Então, hoje você tem acesso a tudo isso na internet. Se debrucem, de vez em quando, em ler, vejam imagens, leiam imagens. Como é que lê imagem? Vai passando a imagem, vai tentando observar seus elementos, seus detalhes. É quase que uma observação das imagens que estão na sua frente, né? A leitura entre aspas, né? Ok? Então, continuando aqui com vocês, nós temos a arte cinética também. A arte cinética, ou cinetismo, representa um movimento artístico moderno das artes plásticas, surgido em Paris na década de 50. Quando fala moderno, não é porque ele essa casa é moderninha, não. É moderno porque pertenceu ao modernismo, tá? Ele estava dentro desse modernismo, e não porque ele era novo só. Como o próprio nome indica, determina uma arte vibrante e dinâmica que possui como principal característica o movimento, em detrimento do caráter estático da pintura e da escultura. Até agora nós vimos pinturas e esculturas que você olha e elas são realmente assim, impactantes, mas elas são estáticas, né? E o que a arte cinética propõe é exatamente quebrar isso um pouco através de efeitos de ilusão ou mesmo através de elementos que se movimentam, tá? Olha que bacana isso. Aqui são objetos cinéticos, né? Tá aqui na legendinha embaixo, do grego Panagiotis Vasilakis, montado num terraço ou numa praça, alguma coisa assim, lá em Paris. Olha que bacana. Aqui atrás, na verdade, são aqueles guindastes de obra, de construção, tá, gente? Aqui não é a obra. A obra são esses aqui, parece umas florzinhas aqui, ó, objetinhos coloridos, enfim. Oi, então, a arte cinética, ela realmente se movimentava. Ela estava em constante movimento. Aqui não é um vídeo, né? Então a foto congelou. Mas ele tinha, certamente aqui, alguma coisa em movimento. Ele era uma obra mais viva. Tá? Pop art, importantíssimo na história da arte, muito conhecido por vocês através de imagens que estão na internet. Talvez não pelo movimento em si, mas por imagens que estão espalhadas por aí em todos os lugares da internet e da publicidade, do design. Né? Pop art é um movimento artístico que se caracteriza pela reprodução de temas relacionados ao consumo, publicidade e estilo de vida americano, American Way of Life. Esse é um termo em inglês que significa arte popular e surgiu durante a década de 1950 na Inglaterra. A expressão foi criada pelo crítico Lawrence Elway durante os encontros de um grupo de artistas intitulado Grupo Independente. Depois, difundiu-se durante os anos 60, atingindo seu auge em Nova York. A pop art não deve ser considerada um fenômeno de cultura popular, tá? Não é como se fosse folclore, não é isso. Apesar de estar muito interligada a ela, mas uma interpretação feita pelos seus artistas da cultura dita popular e de massas. Esse fenômeno artístico baseou-se em grande medida na estética da cultura de massas, a mesma criada pela escola de Frankfurt. O movimento influenciou grandemente o grafismo e os desenhos relacionados à moda. Olha que bacana isso. Essa é a pop art. Muito referenciada por muitos, né? E muito vibrante. Ela, por natureza, é muito vibrante.
Nesse caso aqui, é o trabalho do Roy Lichtenstein, que é um artista americano, que é esse jovem aqui, que hoje é um senhor bem velhinho. Esse aqui é mais ou menos, não coloquei a data da obra, mas isso aqui por volta de 1950. Então, não sei se ele é vivo ainda, teria que pesquisar, tá? Mas esse trabalho também é muito grande. Se você observar aqui está à frente na foto, mas chegando lá perto, ele certamente é um trabalho que tem por volta de 1,80 m, 2 por mais um tanto aqui, né? Por uns 3,5, 4, 5 metros de largura. E chama Wham, né? Wham. Esse barulho, ele se utilizava muito dessas linguagens nesse caso do Liechtenstein, da linguagem dos quadrinhos, da forma de representar exatamente como era vista pelos quadrinhos, mas através de telas muito grandes, né? De telas gigantescas. Vamos ver aqui para frente, olha. Esse é ele também novinho aqui, pintando uma de suas telas. Ele fazia muito essas moças loiras, frágeis. A mulher dos anos 50, né, 40, 50, que era, naquela época, criada para ser um pouco dona de casa, cuidar dos filhos, ser uma gestora da casa. Era mais ou menos assim. É claro que isso estava acontecendo um pouco já nos movimentos de libertação, feministas, enfim, mas ainda era um pouco assim, tá? E aqui não é a mesma obra que ele está pintando, tá? Mas eu deixei uma obra ao lado e uma outra ele pintando aqui para vocês verem que, de fato, ele fazia esse movimento do pincel, porque a gente vai começar a perceber que alguns artistas para frente aqui começam a nem colocar mais a mão na tela ou nos suportes com os quais ele opta trabalhar. Repara, deixa eu ver se tem aqui. Ah, legal, essa obra dele aqui, ó. Pop. Uma explosão, esse aqui é um splash, que é um recurso da publicidade importante para chamar a atenção. A gente via muito isso quando existia promoção, preços pequenos, para chamar a atenção do valor. Então, splash é essas pontas aqui, né? A gente chama isso de splash em publicidade. E ele faz, então, uma linguagem bem HQ, né? História em quadrinhos. Escreve pop ali no meio e faz o seu, como se fosse uma explosão pop, né? Esses pontos são muito característicos, esses pontinhos aqui, ó, são muito característicos nos trabalhos dele. Se a gente observar aqui, ó, tem esses pontinhos aqui na pele da moça, tem esses pontinhos aqui também. Se a gente observar aqui nesse trabalho do avião, um pouco menos, né? Aqui não tanto. Mas esses pontos são chamados pontos de Ben Day, ou Benjamin Day. E são o Benjamin Day, ele foi um dos caras que criou alguns recursos de impressão em jornais impressos. Hoje vocês quase, provavelmente nem vão conseguir ver tanto isso, mas se a gente olha jornal de pertinho, voltei para a sala de aula, tá, gente? Se vocês olham o jornal impresso de pertinho, vocês vão perceber que as imagens têm umas bolinhas. É uma retícula, né? É a forma com que se imprime jornais. Aquilo é o ponto de Benjamin Day, porque lá atrás, esse Benjamin Day foi o cara que criou esse tipo de impressão, esse tipo de retícula. E o Roy Lichtenstein utiliza esse recurso nas obras de arte dele, nos trabalhos de arte dele. Sempre com esses pontinhos aplicados. Depois ele vai fazer, inclusive, esculturas com essa mesma pegada. Com a mesma linguagem que ele tem na pintura, ele parte para esculturas. Eu não trouxe uma escultura dele. Tá? Esse aqui já é o Andy Warhol, que é um cara muito conhecido também nas artes visuais, no meio cultural, de design e arquitetura. E ele começa a replicar, através de serigrafias, ícones da cultura americana e também do ícones mundiais, no segundo momento. Nesse caso aqui, é uma Marilyn Monroe. Então, você vê, ele faz essa imagem repetida ao extremo, né? E começa a, de certa forma, banalizar até a questão da obra de arte. Aquela obra de arte exclusiva que o pintor colocava a mão e produzia, enfim. Já não tem mais tanto essa preocupação. Mas isso não é uma coisa ruim, isso é característico desse momento, né? Então, a Marilyn Monroe era uma referência, uma artista muito popular,
Ele pega isso, se apropria da imagem dela, começa a replicar e começa a fazer, é como se fosse várias Marylins, a um nível que você tira a importância até da atriz, né? Essa obra, ela foi feita pouco depois que ela faleceu, salvo engano, tá? Tem até uma historinha, depois eu posso resgatar isso melhor. Mas ele faz, então, além de atores, atrizes, artistas, ícones, né, da cultura pop, da cultura do cinema naquele momento, ele também começa a representar elementos do consumo, né, daquela época. Então, aqui, por exemplo, é uma sopa de tomate, ou um molho de tomate, né? E sopas Campbell, as famosas sopas Campbell do Andy Warhol, e começa a replicar isso ao extremo, né? Geralmente feitas por serigrafia, né? Repetindo, ou seja, silk screen, que é o mesmo processo de fazer camisetas em silk screen, silcar as camisetas. Você silca a mesma imagem em várias camisetas, né? Esse aqui é o Andy Warhol, e ele tá depois, ele até ele mesmo é replicado por ele, né, em alguns momentos. Esse é um trabalho dele, é o autorretrato do Andy Warhol. Existiam muitos autorretratos, né, na época do romantismo, enfim, tinha muita essa coisa do autorretrato. E o Andy Warhol faz o seu autorretrato de um jeito muito maluco, né, uma fotografia serigrafizada, assim, então, monocromática. E ele repete essa imagem do mesmo jeito que ele repete as imagens da Marilyn Monroe. E ele acaba se tornando um artista popstar também. Nessa época tinha muito essa busca, essa preocupação, essa busca. Os artistas, eles, de maneira talvez assim, não tão... às vezes meio inconscientes, mas muitas vezes mais disfarçados do que inconscientes, eles procuravam por essa coisa de se tornar popstars. Assim. Então, o cara faz uma obra legal e se torna um popstar. E ele é reverenciado e consegue vender seus trabalhos. Tinha um pouco essa corrida pela fama nesse momento aqui, né? No final das contas, a gente acaba chegando ao que é hoje, né? A obra não é mais o produto é o próprio artista, você compra o artista. E você começa a falar, os colecionadores de arte começam a falar assim, você tem uma pintura do fulano? Não, eu tenho fulano na parede, eu tenho um Andy Warhol na parede, eu tenho um Pollock na parede. Na verdade, é uma forma de dizer que você tem uma obra de arte do Pollock, mas você consome o artista através da sua obra de arte. E hoje em dia nós somos isso, né? Se a gente parar para pensar, vocês podem discordar, mas se a gente parar para pensar, nós somos meio consumidores de nós mesmos. Nós somos consumidos constantemente através das redes sociais, através dos nossos Instagrams, através dos nossos Facebook. Facebook que é Facebook, né? Parece que morreu. Mas através dos nossos TikToks, dos nossos stories, né? Enfim. Então percebam, o produto não é mais aquele item que você compra, o produto é você mesmo. Qual é o grande produto da internet hoje? Você. Quem está maluco por chamar a sua atenção, por conquistar seus cliques, são os grandes sistemas que vendem as publicidades, que são Instagram, Facebook, TikTok, e aí vai, né, Snapchat, tem uns que a gente nem usa, né, mas... então, eles estão loucos através da sua para chamar a sua atenção. Por isso que é tudo tão, assim, você está na sala conversando com alguns amigos e fala sobre, sei lá, velejar no Mar do Caribe. Você não digitou nada sobre isso. Aí, de repente, começa a aparecer na sua timeline sobre férias para ir para o Caribe, aluguel de barcos no Caribe. Sabe umas coisas assim malucas? É bem por aí. Porque eles estão ouvindo a gente também constantemente, né? Mas não são eles. Quem são eles assim? São robôs que escutam a sua fala e converte a fala em resultados de busca. Aquilo pula na sua tela. Então nós somos o grande produto. A gente está sendo consumido e a gente está consumindo outros, né? Essa é uma discussão mais acalorada, profunda, e não exatamente para cá, mas acho legal fazer esse paralelo, porque em 1950, então, lá na pop art, o próprio movimento modernista,
você começa a ter um pouco essa coisa do consumo das pessoas, não propriamente da obra de arte. Aqui as pessoas estavam um pouco interessadas em se tornar populares, mais do que nunca. E aí continuamos, né, por essa nossa jornada no modernismo. Em 1960, mais ou menos, a gente tem a optical art, ou op art, ou arte ótica, alguma coisa nesse sentido, que é diferente da arte cinética, tá? Mas vamos lá ver um pouquinho essa... por que eu falo que ela é diferente? Porque ela também preocupa um pouco com o movimento de mentira aqui, né, entre aspas, o movimento, a sensação de movimento. A arte cinética tinha um movimento de verdade, na arte ótica ela tinha sensação de movimento. Op art é um movimento artístico que tem por objetivo dar movimento às pinturas. Victor Vasarely foi o pioneiro entre os artistas no aprimoramento dessa arte. A op art é produzida através da combinação de figuras geométricas, especialmente em preto e branco. Essas combinações dão ao espectador a impressão de que a imagem na tela está em movimento. Mas tem muita coisa colorida também, tá? Quando o observador troca de posição, a peça em op art dá a ele a impressão de que a obra sofre transformações. Essa arte encontra-se em constante transformação. Foi por volta da década de 60 que surgiram as pesquisas relacionadas a essas sensações ópticas nas telas. Isso no campo do estudo físico, né, do estudo da fisiologia humana, enfim. A primeira exposição de op art foi realizada em 65 e recebeu o nome de Responsive Eye, ou o olho responsivo, né, alguma coisa assim. Os principais artistas da op art são Alexander Calder e Victor Vasarely, ou Vasarely, né? Na verdade ele não era italiano, mas eu ouço falar mais Victor Vasarely. Então ele pintava isso daqui. Olha que interessante. Aqui é ele já um pouco mais senhor. Eles começaram novinhos, né? Que ele já estava um pouco mais senhor. Mas olha que interessante esses trabalhos atrás dele. Você tem uma sensação de que eles são objetos 3D, né? São objetos com profundidade. Tem essa... o olho ele vai sendo induzido a pensar dessa forma. Da mesma maneira, esse trabalho aqui à direita. É como se a esfera estivesse empurrando a tela para fora. Então, a sensação que dá é que se a gente passar a mão na tela aqui, você vai sentir uma esfera que está saindo para fora. Essa é a arte óptica, né? Tudo que você vê por aí, que tem esse tipo de solução imagética, essa brincadeira com a percepção do olho, de certa forma, isso está bebendo água lá na arte óptica, ou na op art. Aqui, trabalhos muito parecidos, mas são outros trabalhos. Olha como ele vai repetindo. E o Vasarely, ele vai repetindo ao extremo mesmo. Você perceba que aqui também a esfera saindo, aqui também parece uma caixa... desculpa. Aqui também parece uma caixa em perspectiva, né? Como se entrasse dentro da tela. Mas se você observar naquela tela anterior minha, olha, o fundo aqui são retângulos quadrados. Aqui são bolinhas, ó. Então é outra pintura. Aqui são círculos, né, o tempo todo. Aqui já são círculos e tem alguns quadradinhos, ó. É outra pintura. Então, mas ele repete isso ao extremo. Ele faz muitos trabalhos assim, muitos. Ele troca às vezes um outro elemento, troca cores, mas é sempre essa repetição. E vendia esses trabalhos lá naquela época. Isso mais ou menos 1960, né? Nós temos aqui também, eu coloquei a Bauhaus aqui, parece que dá uma quebrada em obra de arte, né, visuais, mas é porque a Bauhaus ela transita dentro desse períodozinho que a gente conversou aqui, 1915, 20, 1913, até 1933, 1940, né? Ela transita dentro desse período. Mas aí, para não perder um pouco o embalo das artes aqui, o que eu vou fazer? Eu vou deixar a Bauhaus num cantinho aqui, e aí a hora que eu fechar aqui, que eu vou falar de pós-modernismo, né? A hora que eu fechar essa parte aqui de artes, a gente volta na Bauhaus para comentar a Bauhaus em separado. Mas é só para lembrar que ela acontece exatamente junto com nesse momento aqui, ó, né? Mas não que eles tenham pertencido à Bauhaus, tá? É só um momento que é similar. A Bauhaus acontece muito aqui perto do Kandinsky, ó. Kandinsky e outros aqui para trás. Perto do Champ também.
mas também não participou da Bauhaus. É só para vocês terem como referência algo que estava acontecendo ali próximo, né? Então, indo para frente aqui, é porque aqui, nesse momento, depois dessa Optical Art, eu termino com a arte moderna e vou passar aqui para o pós-modernismo, que é meio considerado já o que a gente tem na arte contemporânea, tá? Mais para frente aqui, próximo dos anos 2000, anos 80, né? Vamos lá, então. Alguma curiosidade, gente? Alguma dúvida até aqui que eu estou falando, né? Deixa eu beber uma água aqui. Deixa eu ler as perguntas, né? Tá. Esse seria tipo de ilusão de ótica? Mariana, quando você perguntou que era tipo de ilusão de ótica, era o do Vasarely? Opa, desculpa. Apertei um botão errado aqui. Op Art, ok. É meio que brincar, é meio que ilusão de ótica também, mas ele brincava exatamente com essa percepção, né? Aqui a gente pode relacionar um pouco com estudos da Gestalt. Não sei se vocês estão vendo Gestalt ou já viram Gestalt, mas é uma teoria da psicologia analítica que fala exatamente disso, né? O que o olho vê é diferente do que o cérebro nos entrega. Então, o olho mostra uma série de formas, ele vê todas as partezinhas do trabalho, e o cérebro monta uma sensação de que o movimento está acontecendo, de que existe um volume, enfim. Essa é uma montagem cerebral, porque o cérebro você vai procurar um certo equilíbrio visual. E aí, depois quem tiver interesse em dar uma lidinha, vocês com certeza vão ter acesso a isso. Não, tá certo, arte ótica, ou óptica, né? É porque óptica é meio latim, meio espanhol, né? Depois, quem tiver interesse em Gestalt, não faz parte do nosso plano aqui, mas dei uma olhada aí, ó, Gestalt. Teoria da psicologia analítica. Tem muita ilusão de ótica, tem muito pesos e contrapesos. Na verdade, ela foi usada para tratamento de traumas, né? Mas como ela é uma teoria que trabalha muito no campo visual, ela acaba nos afetando bastante exatamente nessas coisas das imagens aqui, tá? Gestalt, ela foi mais ou menos nessa época também que aconteceu, aí dentro do modernismo, mas ela era outra coisa, né? É uma teoria da psicologia, não é da história. Bom, continuando aqui, eu guardei Bauhaus por enquanto e vou no pós-modernismo, 60 para frente aqui, 60, 70 e assim vai. E aí a gente pira, né? Porque tem datas e datas. Mas como a gente conversou lá atrás, só ver uma água aqui. Vamos olhar a palavra. Como a gente falou lá atrás, as datas elas vão se mesclando, né? Não tem uma coisa assim muito certinha. A partir do dia tal, do mês tal, do ano tal, começou tal coisa. Não. Elas vão se misturando e avançando. Então, olha, o pós-modernismo ou pós-modernidade, ou ainda movimento pós-industrial, é um processo contemporâneo de mudanças significativas nas tendências artísticas, filosóficas, sociológicas e científicas. Quando a gente fala artística aqui, a gente engloba design, arquitetura, música, literatura, um monte de coisas, tá? Surgiu após a Segunda Guerra Mundial e o movimento modernista. Então, no final do modernismo, então vem esse pós-modernismo. Aqui, quando fala surgiu, é porque os primeiros, as sementinhas, né? Mas ela dá um boom mesmo nessa época aqui, por volta de 60. Até porque a gente vê a pop art, tem alguns livros que até fazem uma confusão, coloca a pop meio dentro do pós-modernismo, mas a pop ela é modernista, tá? Pop art, aí vai, né? Tudo finalzinho do modernismo, isso é mais ou menos 1950, né? Expressionismo abstrato também é moderno, né? E a Pollock, isso é 1950, enfim. Esse conceito de pós-moderno foi introduzido a partir dos anos 60 e veio acompanhado dos avanços tecnológicos da era digital.
da expansão dos meios de comunicações, da indústria cultural, bem como do sistema capitalista, lei de mercado e consumo e da globalização. Olha que bacana isso aqui. Começa a ter uma outra vertente importantíssima aqui. Já dá um salto para nós, né? Começa a surgir computadores, começa a surgir essa coisa da automatização de funções, também na indústria. Então, os robôs começam a entrar com muita força, substituindo inclusive a força de trabalho do homem nas grandes indústrias e nas soluções, né, como um todo, porque o computador, de certa forma, é um robozinho, né? Então, transações bancárias começam a se tornar mais velozes. Mas, claro que em 1960, ainda de maneira muito incipiente, assim, muito depois, mais para cá, perto dos anos 2000, que a coisa dá um boom mesmo. A arte pós-modernista é uma arte essencialmente eclética, híbrida e sem hierarquizações. Nesse sentido, é considerada uma anti-arte. Explora o lúdico, o humor, a metalinguagem, a pluralidade de gêneros, a polifonia, a intertextualidade, a ironia, as fragmentações, o abandono dos suportes tradicionais e desconstruções de princípios e valores, em foco no cotidiano banalizado. Olha que bacana isso, né? Quando a gente fala de pluralidade de gêneros, não existe mais uma classificação como pop art, optical art. Você vê que na pop art já assumiu os ismos, né? Optical art já assumiu também. Arte cinética já não é mais ismos, né? Mas tem ainda o expressionismo abstrato, que mas percebam que está tudo dentro de um quadradinho. Ah, esse trabalho aqui é um trabalho da pop art. Ah, esse trabalho aqui é um trabalho do expressionismo abstrato. Ah, esse aqui é um trabalho do realismo, lá atrás, né? Esse aqui é cubismo. Então, percebe, está tudo dentro de um quadradinho. Quando fala assim, pluralidade de gêneros e sem hierarquizações aqui em cima, é porque é exatamente isso, não tem mais. É claro que você classifica os suportes, mas você não tem uma classificação assim, um quadradinho, uma caixinha de ismos, né, e de características que aquele trabalho tem, características plásticas. Então, essas características começam a se misturar bastante. Você não pode olhar para um trabalho e dizer assim, ah, isso aqui é da pop art, porque eles parecem com aqueles trabalhos do Andy Warhol. Ah, isso aqui é um trabalho do cubismo, porque ele tem formas geométricas. Não, isso aí morre, isso aí acaba aqui no pós-moderno. Tá? Inclusive, tem uma confusão muito grande, abrindo a tela aqui para vocês, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar do... Já vou te responder, Amanda. Eu tenho certeza que vocês vão falar que já conhecem, é o Romero Brito. O Romero Brito é um artista brasileiro, muito bem sucedido nos Estados Unidos. Quem aqui conhece o Romero Brito? Ou quem não conhece, né? Acho que é mais fácil. Não sei, às vezes vocês não conhecem o Romero Brito, mas o Romero Brito faz umas pinturinhas coloridas, divertidas, super legais. Sim, muito famoso. Ele pintou até Ferrari já pintou uma Ferrari para alguém, já pintou não sei o quê. Aí ele pinta grandes ícones também do cinema, e é um cara badalado, ele está lá na alta roda, eu não sei onde ele mora exatamente, se é Miami, acho que é Miami. Enfim, é um cara que está lá, mas não tenho nada contra o trabalho dele. Mas muita gente chama ele de artista pop, como se fosse um artista pop brasileiro. Não, gente, pop art. Ele trata mal, Amanda, não sei. Mas assim, a arte pop, e é isso que vocês têm que entender, aconteceu em 1950, por ali. Um pouco mais, um pouco menos, mas em torno dos anos 1950. Depois que passou o período art pop, acabou o art pop. É claro que os artistas pop continuaram produzindo, né? Eles viveram até 80, 90, 2000, mas assim, aquele movimento de art pop, né, quando nasceu, surgiu, isso foi em 1950. Então, hoje em dia, quem faz uma arte parecida com a arte pop não é artista pop, ele faz uma arte parecida com a arte pop. Ele é um artista que bebe daquela fonte. Isso tem que ser muito bem separado, vocês têm que ter essa noção também, tá? E vários comentários aqui, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. A Amanda Garcia perguntou, as caricaturas entrariam no pós-moderno? Amanda,
essa coisa da caricatura está mais associada à ilustração, ilustrações. E ela está mais descolada desses movimentos artísticos, tá? Se existe algum autor, talvez se você tenha achado, Amanda, algum autor que encaixou a caricatura dentro de algum movimento artístico ou do pós-modernismo, na verdade, eu diria que tem que olhar isso com muito cuidado, porque a caricatura ela é uma expressão em que você desenha pessoas, é uma expressão artística, né, em que você desenha pessoas com as suas principais características ali enfatizadas, mas através de um desenho, uma representação daquela pessoa, justamente. Mas isso não necessariamente está dentro do pós-modernismo, porque antes do pós-modernismo existiam grandes ilustradores, grandes desenhistas que já faziam caricaturas, tá? E já praticavam essa arte. É uma arte muito associada à publicidade, à caricatura. Eu diria que ela não está encaixada propriamente no movimento artístico, tá? Ela está mais associada ao campo da ilustração e publicidade. Mas ela tem um pé na arte, com certeza, porque são desenhos, são expressões. Mas vamos pensar bem aqui comigo. O Walt Disney, né? Disneylândia. Quando a gente vê o desenvolvimento disso tudo. Sim, mano. Espera aí que eu já vou também comentar sobre a sua frase. O rato, o Mickey Mouse, né, que surge lá atrás, agora não tem a data exata, mas o Mickey Mouse, ele é uma caricatura de um ratinho. É um ratinho caricaturizado, né? O Pluto é um cachorro caricaturizado. Então, vamos pegar os desenhos animados lá do início dos anos 1900, quando o cinema foi se desenvolvendo e a animação também, né? Aquilo eram caricaturas de animais, eu poderia considerar isso. Então, perceba, mas em nenhum momento está associado ao movimento artístico, nem ao cubismo, nem a um tipo de representação qualquer. Por isso que ela tá numa outra linha, né? Ela está numa outra frequência, digamos assim. Tem seus momentos em que aí a gente poderia talvez estudar uma história da ilustração. Seria algo que a gente poderia pensar. Obviamente que alguns artistas ilustradores transitaram dentro de alguns movimentos artísticos, né? Não tem como dissociar isso de maneira total. Mas a ilustração ou a caricatura, elas estão em outra frequência. Tá? Sim. Não, essa ironia crítica, ela está muito mais assim, seria um trabalho que ironiza uma situação política, por exemplo, ou critica uma questão de consumo. Se a gente parar para pensar, a arte pop, ela já coloca um pé nisso, né? A arte pop, ela já meio que critica um pouco esse consumo, porque ali eu mostrei coisas bem rápidas, mas alguns artistas iam bem na veia, né? O próprio Andy Warhol, quando começa a colocar as pessoas replicadas, isso é uma forma de fazer você consumir pessoas, artistas. Então, aquilo é uma crítica aos meios de consumo de massa, aos meios de comunicação de massa, perdão, que meio que banalizam, né? Às vezes banalizam até a imagem das pessoas, enfim. Então, a ironia e crítica é muito nesse sentido. A caricatura, isso. A caricatura, ela está muito mais associada a uma representação deformada, né? Mas de um jeito bacana, divertido mesmo. Tá? Bom, continuando aqui, quando vocês tiverem alguma questão, se eu não ver rapidamente, pode abrir o microfone aí e me chamar, tá bom? Então, a arte pós-moderna, ela transita nessas questões iniciais aqui. Olha, a espetacularização mencionada por muitos críticos, e que, grosso modo, significa tornar espetáculo, é uma tendência aplicada às artes e à cultura pós-moderna. Podemos verificar essa espetacularização com o avanço dos meios de comunicação e da era digital, onde o simulacro torna-se real, mesmo não sendo. Em outras palavras, o simulacro substitui a própria realidade. Por fim, diferente da arte moderna, a arte pós-moderna preza a participação e interação do público. Então, aqui já tem outras questões que nós vamos aprofundar agora. Continuando aqui, alguns movimentos, né? A gente chama movimentos entre aspas aqui, formas de caracterizar o que era feito, né? Happening, performance, arte conceitual,
body art, instalação e outros. Com certeza, arte conceitual, vocês já ouviram falar, mas não sei se da maneira correta, ou às vezes alguém pinta, isso é uma coisa mais conceitual, né? Mas talvez não necessariamente como arte conceitual justifique. E performance também é uma palavra recorrente. O fulano é performático, é uma palavra que a gente... Mas a performance nas artes, ela tinha uns porquês, umas coisas importantes, tá? Vamos ver aqui para frente, então, agora. Happening versus performance. As coisas aqui meio que se misturam, se parecem, mas elas têm uma diferencinha, né? O happening, traduzido do inglês acontecimento, é uma forma de expressão das artes visuais que, de certa forma, apresenta características das artes cênicas. Neste tipo de obra, quase sempre planejada, incorpora-se algum elemento de espontaneidade ou improvisação, que nunca se repete da mesma maneira a cada nova apresentação. Então ele era mais espontâneo, planejado, porém espontâneo no momento do seu acontecimento. Tá? Apesar de ser definida por alguns historiadores como sinônimo de performance, o happening é diferente porque, além do aspecto de imprevisibilidade, geralmente envolve a participação direta ou indireta do público espectador. Para o compositor Cage, os happenings eram eventos teatrais espontâneos e sem trama. Então, o happening... eu não trouxe imagem de happening, agora que eu estou vendo aqui. O happening, a gente pode dizer que eles são uma espécie de representação também, um tipo de representação ou acontecimento que tem uma série de ordens, né? Ele está dentro de um espaço concebido, enfim, mas ele também tem as suas possíveis variáveis ali, justamente por essa interferência daqueles que podem ou que estão perto. Agora a gente vai perceber que a arte ela começa a se tornar mais interativa. Se antes a gente via obras de arte distanciadas do público, você vai ao museu e você tem que olhar aquilo, não pode tocar, as obras agora começam a permitir essa interação e esse toque, você pegar, ver a obra, enfim. Mesmo porque a obra nem sempre é só uma pintura, a obra é às vezes um tipo de montagem que você tem que interagir para que ela aconteça. Você tem que ir lá e remontar, mexer nas peças para ela poder acontecer de novo. Aqui a gente tem então esse conceito breve, né, de happening, claro que ele se aprofunda mais, mas a gente tem aqui, já na página seguinte, uma performance desse senhor chamado Flávio de Carvalho. Isso é muito, eu diria, muito impactante na questão do pós-modernismo, e especialmente no Brasil, né? Isso foi uma performance realizada na cidade de São Paulo, e vamos ler aqui, que aí eu vou contextualizando essa leitura de um jeito melhor. Uma performance bastante conhecida, a vez, né? Foi a vez, tá? Ficou meio estranho esse português aqui, em que o artista Flávio de Carvalho saiu de seu ateliê na rua Barão de Itapetininga e andou pelas ruas do centro de São Paulo vestido com uma roupa pouco comum. Era uma saia verde, sandálias de couro, uma meia arrastão e uma blusa amarela de mangas curtas. A ideia era propor uma vestimenta mais adequada ao clima de um país climático, ou quente como o nosso Brasil, né? E também criticar o uso de roupas que são ditadas por países europeus sem qualquer questionamento. Mostra também um ato de rebeldia contra as normas da sociedade. Olha aqui, Amanda, a rebeldia, olha a crítica aqui, ó. Olha o tempo todo falando que é uma contestação daquela roupa que era vigente, né? Colocada pelos países europeus. Olha os jovens aqui, os senhores, vestidos como europeus e americanos. Isso era São Paulo, mais ou menos 1900, agora eu perdi a data aqui, né? 1960, 70, 60, mais para 60 aqui. Então percebam, ele estava fazendo um questionamento, uma contestação. Isso aqui é uma obra de arte. A performance é obra de arte. Aí você me pergunta, como é que eu consumo essa obra? Como é que eu vou consumir isso? Através de fotografia, porque uma vez que a performance, que o happening aconteceram, você pode fotografar e você mostra depois a fotografia como resultado. Vocês lembram que umas aulas atrás eu mostrei um almoço na praça, um almoço de artistas na praça, de pessoas na praça, né? E mostrei também um pessoal colando umas plaquinhas de ônibus, né, uns postes, enfim. Aqueles não são happening, nem são performance.
porque não estão lá em 1970, 80, né? Então percebam, parece muito, mas aquilo já é considerado uma ação urbana, uma ação artística. Mas poderia ser comparado à performance ou ao happening, uma forma de consumir. Como é que eu vou consumir aquela arte depois? Através das fotos, dos registros, dos vídeos. Porque aquilo aconteceu uma vez, acabou. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. É claro que ela pode se repetir depois, mas quem não vê ali no momento, perde, né? Aí a pessoa vê só depois através de fotos e vídeos. Essa é por isso que eu estou levantando esse parêntese aqui. Tá? Nós temos também performance. Aliás, aqui também, desculpem, são trabalhos de performance do Yves Klein. E olha que interessante, o que é isso? São corpos pintados que deitam em telas. Ele joga tinta nos corpos de modelos, tem uma foto aí para frente. Acho que eu não coloquei. Faltou. Deixa eu trazer aqui para vocês verem. Só um segundo, vale a pena demais, para vocês entenderem isso aqui. Deixa eu só interromper. Não é gravação, peraí, eu quero sair da tela aqui. Quero entrar no trabalho. Aqui, achei. Deixa eu ir aqui rapidinho. Achei que eu tivesse colocado. Aqui. Vou buscar a imagem, vou colocar aqui para vocês. Aqui. Eu esqueci de acrescentar essa imagem. Vou jogar aqui rapidinho assim, tá? Sem preocupar com tabulação. Opa! Eu fiz aqui. Imagem. Assim que eu queria. Salvei. Aqui. Olha que maluco isso daqui. Opa. Vocês estão vendo aqui? Estão, né? Sim. Obrigado, gente. Obrigado. Olha o que ele fazia. Ele pintava o corpo de modelos. Aí ali tinha umas pessoas tocando música. E essas telas estavam jogadas no chão. E as modelos se deitavam sobre essas telas no chão e com isso imprimia, né, como se fosse um carimbo. O corpo virou um carimbo. Imprimiam os seus corpos nas telas e virava isso daqui. Ó. Aqui a gente pode ver os seios, a região do dorso, barriga, parece um umbigo aqui, né? Aqui pernas, pubis, enfim. Ó. Aqui também a mesma coisa, ó. A gente vê as perninhas e tal. Aqui é algo também parecido, só que a modelo já se esfregou lá na tela, né? Então bagunçou mais, fez um abstrato interessante aqui. Aqui eu trouxe essa imagem para a gente ver o tamanho de algumas das telas. Essa é quase o tamanho do corpo mesmo. E depois ele lança o Azul Yves Klein. Ele lança isso, faz uma patente na época, que é o Azul Yves Klein, porque tudo dele é azul. Ó. Aqui é preto e branco, né? Mas ele estava lá de azulzão. Então tem essa questão toda. Isso aqui eram performances. Performático. Uma pintura performática. E como é que você consome essa arte? Através das telas que depois ele colocava em moldura. Telas que eram registro, né, do movimento, da carimbada, né, corporal. E você então consumia essa arte assim. Muito maluco também, né? É muito legal esse trabalho dele. Eu acho interessante e né, dentro dessa coisa das novidades, que o pós-modernismo, de certa forma, ainda estava caminhando nisso. Ele tem uma sacada muito interessante, o Yves Klein. Bom, arte conceitual também é uma delas, né? A ideia, no caso da arte conceitual, a ideia é o mais importante. O artista não precisa pôr a mão no trabalho, outra pessoa pode executá-lo. E só para lembrar vocês, com o Marcel Duchamp, do dadaísmo, né, aquele da roda de bicicleta,
da fonte, né, que é o urinol lá do banheiro masculino, e seus ready-mades, foi um artista muito importante para o surgimento da arte conceitual. Aqui eu não trouxe nenhuma imagem, mas basicamente você tem uma ideia e você coloca para executar. Você nem precisa triscar naquilo. Pode ser inclusive um projeto de uma, sei lá, uma cadeira maluca. Vou falar aqui assim de um jeito mais simples, né? Tem 2 pés e não para em pé. Então você teve aquela ideia, você manda alguém executar, um cara corta, o outro cara cola e monta essa estrutura e você expõe isso lá no, no museu, na galeria de arte. Pronto, aquilo é uma arte conceitual, né? Ela transita um pouco nesse sentido. E aí, caminhando um pouco mais para frente aqui, a gente tem a body art. A body art, ela meio que é uma fusão da obra de arte com o corpo humano. Essa aqui é uma brasileira, a Lygia Clark, tá? Mais ou menos década de 70. Eu diria uma visionária, tem muito trabalho legal dela no MASP. É bacana que vocês, quando forem a São Paulo, dêem uma corrida no MASP, tem umas coisas super bacanas lá, na Lygia Clark. E aí, ó, tem essa observação, o corpo humano como obra viva, fusão do corpo com a obra, né? Então a gente vê, por exemplo, artistas que começam a se pintar, a pintar o próprio corpo, que é diferente do que o Yves Klein faz, né? O Yves Klein pinta os modelos fazem, aí tem uma performance toda ali, elas imprimem aquilo numa tela e depois isso é mostrado. No caso dos artistas, dos body artistas, eles se pintam, por exemplo, com determinadas cores de tinta e aquilo é a obra, pronto, final. Ele não tem que preocupar em fazer uma performance ou qualquer outro momento. É claro que aqui, como vocês estão vendo, né, a Lygia Clark tem essa foto, a foto é a forma de mostrar esse trabalho, né? Mas não é a fotografia como obra de arte, ela quer mostrar exatamente a obra em si, que é essa máscara, e que essa máscara, a proposta é que todos vestissem essa máscara e caminhassem com ela, interagissem com ela, como vários outros trabalhos da Lygia Clark. Instalação, e aí tem também essa questão da instalação, muito interessante. Uma parte delas parece muito com esses body art, esses objetos de arte, só que a instalação está no espaço, né? Esculturas que saem do pedestal e se transformam em salas com objetos. Também tem outras que são chamadas de site specifics, ou feitos em um lugar no espaço urbano, por exemplo, e feitos para aquele lugar. E as famosas land art, ou arte da terra, ou arte na terra, construções em lugares variados. E, geralmente essas land arts são monumentais, gigantescas, uma coisa assim, volumosa ao extremo. Vamos ver aqui alguns exemplos de instalação. A instalação inicial, né, no ambiente de exposição, seria mais ou menos isso. A instalação, ela de certa forma, convida o espectador a fazer parte da obra. Então, na medida em que você caminha nesse corredor aqui, parece um corredor longo, uma espécie de labirinto, né, cheio de zigue-zagues, você faz parte dessa obra, você interage, repensa sobre o seu lugar, inclusive como pessoa, né, dentro do contexto da arte, até fora nele, na sociedade, enfim. Então levantam várias questões aqui. E aí são aquelas questões, aquilo que a Amanda também perguntou lá atrás. É um pouco isso também, né? Quem sou eu, né? Às vezes, para se descobrir, você vai caminhar dentro de um tubo, de uma instalação, e você repensa, né? Sua condição de pessoa. Eu não sei exatamente qual era a pegada desse trabalho aqui. Mas aqui também vale lembrar que ao lado desses trabalhos sempre tem um texto explicativo, um texto que te orienta a como interagir com o trabalho, tem um pouco isso. Em alguns casos deixa-se mais livre, em outros casos existe um texto mais como se fosse uma bula mesmo, instruindo você a interagir com o trabalho. Isso aqui é uma instalação site específica, um lugar específico, né, feito para um lugar específico. Olha que bacana isso. Essa imagem talvez até vocês já conheçam, alguns de vocês. Não quer dizer que tudo é isso, né? Objeto pequenininho, representado de maneira grande, colocado no espaço qualquer. Né? É porque aqui a gente tem essa coincidência, né,
prendedor de roupas está prendendo a terra, né? Mas isso aqui é um tipo de instalação, tá? Alguns chamariam também de objeto no espaço, tipo de objeto construído especificamente para aquele espaço. Então tem essa coisa, ela não muda daqui, ela não sai daqui, né? Existe essa montagem que ela fica aqui para sempre. A não ser se for por um período, né, talvez retire, mas basicamente ela não sai dali. Costumam ser coisas gigantescas. E é uma interferência na própria geografia, relevo, enfim. Essa aqui é uma instalação land art, né? Então percebam, dentro de instalação a gente tem algumas subdivisões, tá? Nesse caso aqui, eles foram trabalhando, repara que isso aqui é uma praia, né, uma espécie de praia, e eles vão trabalhando com tratores, né, trazendo essa terra para cá, ó, caminhões, tratores, enfim, e fazem esse caracol aqui. Isso é uma coisa enorme, né? Para você caminhar aqui vai um tempinho. Na verdade não são quilômetros não, mas é uma coisa grande, né? Um trabalho de arte bem grande. E tem outros trabalhos de land art por aí também, só que é muito confundido, tá? Então a gente tem que ter um certo cuidado nas pesquisas, quando a gente for olhar para land art, para instalação, porque existe uma confusão também na forma de tratar isso. Às vezes qualquer interação com a geografia, mudando, isso é land art. Mas vamos olhar com certo cuidado, porque às vezes o artista já está agora em 2020 pensando em outra coisa, fazendo outras coisas. Mas isso aqui é o pé na contemporaneidade, com certeza. E aí não existe mais tanto essa confusão, ela é própria da arte contemporânea, né? De se classificar as coisas, de colocar tudo no quadradinho. Então, aí é quem realmente está a fundo pesquisando e bem dentro dessas questões que às vezes vai separar um pouco melhor. Mas ainda assim, digamos, dentro dos eventos de arte, existem embates, às vezes, sobre algumas questões que são colocadas nesse sentido. Garganta esquentou. Alguma pergunta, alguma consideração, alguma curiosidade nesse momento? Só uma pergunta. As obras de instalação, a gente pode considerar todas aquelas que a gente tem interação com a obra ou não? Não. Ana Carolina, aqui, ó. A interação em si não é digamos assim, o que diz que aquela obra é uma instalação ou não. Inclusive, tem instalações em que você tem um grau muito pequeno de interação. Por exemplo, existem as famosas videoinstalações, que são salas. Se vocês forem ou já foram nas bienais de arte, por exemplo, lá tem algumas salas que existem uns vídeos sendo projetados e algumas coisas sendo faladas, enfim. Aquilo são videoinstalações. Você senta ali e assiste. Então tem um grau de interação, na verdade é uma interação mais auditiva, visual, né? Audiovisual. Mas não é como essa daqui, por exemplo, que você entra dentro do trabalho. Tá? Nesse caso dessa instalação, tem esse grau de interação maior. Mas aqui, anteriormente, eu mostrei a Body Art, né? Essa da Lígia Clark aqui. Você tem uma interação com a obra, você tem que vestir essa máscara. A ideia é que várias pessoas peguem essa máscara, vistam e saiam andando, enfim, percebendo, né, algumas questões. Mas perceba, isso aqui não é uma instalação, mas ela ainda nos chama para um grau de interação maior. E também, anteriormente aqui, né, a gente tem a performance num grau menor, eu diria. Mas o happening, ele tem uma abertura muito grande para que outras pessoas interajam, mexam na obra, interfiram no acontecimento, né? Eu trouxe poucas imagens aqui, posso até depois talvez pensar numa possibilidade de trazer mais imagens. Mas existe, por exemplo,
uma performance até de uma colega de mestrado, quando eu fiz mestrado na UFO, ela ia de roupa branquinha, assim, de vestido branquinho, ralando beterrabas numa bacia. Era uma coisa angustiante, porque aquela beterraba ia misturando na mão dela, ia respingando no vestido, e daqui a pouco parecia que ela estava ralando a mão, e já parecia que tinha sangue. E, de certa forma, a gente podia interagir, né? Entregar beterrabas para ela, retirar beterrabas da bacia, enfim. Existia uma conexão com um público maior, assim. E isso era um rapper em performance, né? Olha como eu também me embolo aqui nas palavras. Mas o fato é que, nesse momento aqui, dessas rapper, performance, a própria instalação, existia a bariarte, a arte conceitual, menos um pouco, tá? A arte conceitual não tem tanta interação, mas a bariarte, a instalação, elas permitem mais essa interação do público, essa interferência do público. Você realmente tem que tocar na obra de arte. Mas são todas? Não necessariamente todas, tá? Mas tem essa abertura. Por exemplo, esse aqui, né? Como é que eu vou interagir com isso daqui? Na verdade, não tem como você modificar muito isso. Você pode subir ali em cima daquele morrinho, né? Você pode vir aqui, subir, tirar uma foto, enfim. Mas não tem propriamente uma modificação, uma grande... É uma interação mais superficial. E aí, para vocês entenderem o que eu quero dizer, olha só aqui. Elas. Quando a gente vê aqui. Quando a gente vê essa pessoa aqui, ó, nesse espaço, observando essa pintura do Rothko, ela não pode tocar nessa obra. Se ela tocar na obra, ela é presa. É mais ou menos assim, né? De jeito nenhum existe essa... Você não pode modificar a obra, balançar o quadro, tirar da parede e colocar no chão. Inclusive, aqui tem até, ó, não sei se vocês estão percebendo, é porque está na linha da quina da parede aqui, mas isso aqui é uma espécie de limitador, né? É como se fosse uma barra, um cano aqui, um tubo de ferro, não sei, que limita até onde a pessoa pode ir. Então, daqui para frente ela não pode ir. A obra tem que ser somente contemplada. Até aqui a obra era estritamente contemplada. Depois daqui ela começa a ganhar esse espaço, então, em que as pessoas podem, de certa forma, interagir com os trabalhos. Mais para frente um pouquinho, né? Aqui, ó. Isso. Então, existe muito essa possibilidade de interação da pessoa com os trabalhos. Todos? Não todos. Alguns mais, alguns menos, outros não, né? Por exemplo, nessa performance do Yves Klein, pintando não existia propriamente uma interação, o público não podia interferir, mas eles poderiam assistir a performance, né? Já nesse caso aqui, esse caso também estavam assistindo, não interferindo. Nesse caso aqui, o público pode tocar, pegar a máscara, interferir, e, enfim, se divertir com a obra de arte. Nesse caso aqui também poderia, tá? Eu trouxe essa instalação, poderia ter outra sem interação aqui também, mas eu trouxe essa aqui um pouco mais de interação. Beleza? Ok. Moçada, eu trouxe aqui esse link da Bauhaus. Vamos assistir um videozinho de 5 minutos, rapidinho, para a gente fazer as considerações finais aqui. E aí eu vou passar o arquivo da prova, as orientações para a prova B2 de vocês. Um segundinho. Cadê? Tá aqui. Eu não sei. Tá separado aqui, na verdade. Eu separei. Deixa eu ver aqui onde que tá. Tá aqui, ó. Esperar abrir aqui. Isso. Esse vídeo tá no YouTube, tá? Ali são links do YouTube. São 3 links do YouTube. Tem muito vídeo bacana falando da Bauhaus no YouTube. Recomendo que vocês assistam. Abrindo aqui. Eu sou Paulo Biak, esse é o Tem-se em Casa, e hoje eu vou falar sobre a Bauhaus. Vocês estão ouvindo?
Sim. Beleza. Sim. Beleza. Então eu vou soltar aqui, 5 minutinhos, é rápido, e a gente conversa sobre isso. Primeira e mais importante escola de design do mundo. Falar sobre a Bauhaus, a primeira e mais importante escola de design do mundo. Bauhaus é a junção das palavras Haus e Bau, Haus quer dizer casa em alemão, e Bau, construção, é a inversão, Bauhaus, quer dizer casa da construção. A Bauhaus foi criada em 1919 e foi uma escola de design, artes plásticas e arquitetura que estava muito à frente do seu tempo. E quem fundou essa escola foi o arquiteto Walter Gropius, na cidade de Weimar, na Alemanha. Ele fundou logo depois do final da Primeira Guerra, juntando duas escolas já existentes, a Belas Artes e as Artes e Ofícios. O que ele fez foi juntar o trabalho manual dos artesãos com a parte artística desses artistas da Belas Artes, criando o design. A Bauhaus teve 3 fases bem distintas. A primeira delas foi em Weimar, que foi onde aconteceu essa junção entre o artesão e o artista. Já a segunda fase aconteceu na cidade de Dessau, onde foi construído o prédio mais famoso da Bauhaus, que era de autoria de Walter Gropius. Foi onde se fortaleceu a máxima, a forma segue o pensamento. Já a terceira fase foi em Berlim, também num prédio que foi idealizado pelo Walter Gropius, e lá se fortaleceu o pensamento industrial, o design industrial. E um ano antes da escola fechar, em 1932, quem assumiu a diretoria da escola não foi ninguém menos do que Mies van der Rohe, é o cara que fala a máxima, menos é mais. Um dos objetivos principais da Bauhaus era unir artes, artesanato e tecnologia. Como vivia no momento pós-guerra, a ideia era retirar tudo que é tipo de adorno e ficar extremamente funcional. Então, o importante nesse momento, nessa escola, era que as criações fossem extremamente funcionais, mas sem perder o conforto e sem deixar o lado artístico de lado. Traz conforto para as criações e para as pessoas que vão usar esses produtos. Tinha um outro conceito que eu acho muito legal. Eles queriam valorizar o trabalho manual, mas sem deixar de reproduzir essas peças em larga escala, em processo industrial. E a pegada deles era tornar todos os produtos, de certa forma, democráticos. Nessa escola, eles prezavam muito a troca de experiências. Então, era um curso bem multidisciplinar. Tinha tecelagem, tinha metalurgia, marcenaria, escultura, desenho, pintura. Todo mundo tinha um pouco de contato com tudo e essa imersão nas artes e também colocar a mão na massa rendeu uma produção incrível. As peças eram muito bem pensadas e bonitas e cumpriam sua função de forma bem simples. A ideia era sempre fazer um bom design produzido em série e acessível para a grande massa. São peças como a DSW de Charles and Ray Eames, que eu já falei no vídeo das 10 cadeiras, que você pode clicar aqui em cima. Também a poltrona Egg de Arne Jacobsen e a Phantom Chair do Werner Phantom. A Bauhaus foi responsável por uma revolução no design moderno. Sempre que você procurar Bauhaus, você vai encontrar uma palavra: funcionalidade. Toda a produção artística dessa escola era pautada nesse princípio da funcionalidade, que é bem conhecido na arquitetura também. Tem uma frase que é extremamente conhecida, que é a forma segue a função. Nesse lance da forma segue a função, cai qualquer tipo de adorno, assim, rococó, que não faça muito sentido, que não tenha uma função, que seja só estética pela estética. Então a gente fica com linhas bastante simplificadas, um desenho bem lindo. Mas sempre lembrando que essa busca por simplicidade e funcionalidade não deixava a coisa entediante, mas sim elegante. Mas mais do que tudo, esses lemas funcionais tinham uma mensagem social e comunitária muito grande. O bom design, peças e mobiliários fáceis de produzir que acessassem a grande massa. Uma das marcas que seguiu esses princípios e segue até hoje é a grande IKEA, é uma referência para qualquer design. A IKEA é uma grande marca de móveis que tem lojas ao redor do mundo todo, infelizmente aqui no Brasil não tem, mas ela é pautada por essa democratização do design. São peças muito acessíveis e com um excelente design, projeto sensacional que é referência no mundo inteiro. Lá você compra o seu móvel, leva para casa, monta, e é tudo pensado para ser o mais simples e acessível possível. Mas nem tudo eram rosas lá na Bauhaus. As mulheres tinham acesso restrito às oficinas. Normalmente eram direcionadas para as oficinas de tecelagem, por exemplo. Quando se fala de Bauhaus, sempre lembram dos homens, dos arquitetos, dos grandes nomes. As mulheres ficaram, de certa forma, deixadas de lado. As duas delas fizeram o nome por lá. Gunther Stolz foi a primeira mulher a assumir a diretoria da oficina de tecelagem lá na Bauhaus. Ela foi a responsável por introduzir o desenho abstrato na tecelagem. Já a Marianne Brandt foi a primeira mulher a ser aceita na oficina de metal de tão impressionante que era o trabalho dela. Ela fez um dos trabalhos mais icônicos dessa área lá na Bauhaus. E o último fato e mais impressionante deles é que essa escola só durou 14 anos e fechou em 1933 pelo governo nazista. Mas a sua influência e seu legado ficaram pela história
e me influenciaram muito. Às vezes eu sou questionado aqui no escritório, sou até meio chamado de velho, porque eu adoro essa máxima, a forma segue a função. É isso, meus amigos, um papo cabeçudo aí para alimentar nossa alma, nossa criatividade. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse tipo de conteúdo... É isso, moçada. Bauhaus, de uma maneira bem resumidinha, né? Faz essa junção de... Vocês estão aqui, então, né? Peraí, aqui. Essa junção dessas áreas que a gente tanto ama, né? Design, arquitetura e arte. Só que ali existia muita coisa do manufaturado, do artesanal. Então, isso também era muito rico para aquele momento e foi trazido para dentro da Bauhaus como forma de alimentar as saídas, né, os produtos que eles criavam, que eles faziam. Até hoje, existe uma grande influência, não só no design de peças, como também, especialmente na arquitetura, mas eu diria, talvez, principalmente no mobiliário, essa coisa da indústria, da otimização do tempo, da leveza nas formas e leveza de materiais também, né? Porque material pesado é custo. Existia tudo isso, essa preocupação muito grande, e a Bauhaus é que faz surgir esse raciocínio, né? Esse pensamento todo. Por exemplo, talheres foram pensados ali, garfos, facas, colheres. A gente viu muito assim cadeira, né? Então as cadeiras da Bauhaus são muito importantes. Alguns artistas, como Kandinsky, que a gente até viu uma obra dele aqui para trás, ele também foi professor na Bauhaus. Essas obras de arte simplificadas, né, de linhas muito mínimas e, ao mesmo tempo, poderosas, eles tiveram um berço e um espaço muito grande na Bauhaus. Dizem que, inclusive, o grupo, salvo engano, grupos não, o Menos é Mais, como é que chama o cara lá do Menos é Mais? O Mies van der Rohe, que é importantíssimo, é um nome que vocês vão cansar de ouvir. Dizem que muitas das peças que ele criou, a esposa dele, na verdade, que foi a grande criadora. Samantha queria falar alguma coisa? Não sei se eu ouvi algo. Não. Enfim. Então, porque ali tinha um espaço, né, ele disse ali, né, justamente, as mulheres tinham um espaço restrito, mas não era por causa da Bauhaus, era por causa do momento, né? Naquele momento, o mundo, né, de certa forma, tinha um espaço reduzido para as mulheres. Nessas questões, né? Então, as mulheres eram mais de ficar em casa, coisa de cuidar de filho, etc. Mas existiu a esposa do Mies van der Rohe, salvo engano, ela mesma, posso estar enganado aqui, mas salvo engano ela, criou vários mobiliários e ela até assinou alguns primeiros mobiliários, mas depois, por uma questão meio de cultura machista do mundo, né, naquela época, ele começou a assinar, então tem alguns mobiliários importantes aí dele, e dizem que foi ela quem fez. É interessante, né? Olha como está a sala de aula hoje, né? A gente tem aqui quantos homens, quantas meninas, quantos rapazes, quantas meninas. Então isso é um sintoma de que as coisas mudaram um pouquinho, né? Em 2020. Nós estamos falando de 100 anos atrás, né? Inclusive tem muitos vídeos da Bauhaus que falam dos 100 anos da Bauhaus. Né? Aqui de 3, 4, 12, 14, 2 são rapazes, 12 são meninas. Então isso é bem sintomático de que as épocas mudaram, de que o mundo mudou bastante e de que hoje todo mundo tem espaço, né? Onde quiser estar, de certa forma, todo mundo tem espaço. Tem muita coisa ainda para resolver, para caminhar, mas tem espaço. Moçada, vocês estão me ouvindo bem, né? Ok, vamos passar aqui então. Nós estamos chegando agora a 2 semanas da prova, da nossa prova. Ó, eu abri o calendário aqui, vocês estão vendo a tela ainda. Tem aqui 16, que é hoje, 23, semana que vem, 30. 30 é a prova. Tá? 30 eu tenho que, se fosse uma prova teórica, que não vai ser, eu teria que fazer a prova com vocês, corrigir, dar a nota e
fechamento de notas e tudo na semana seguinte. Então, o que eu vou fazer é lançar um trabalho, vocês vão fazer esse trabalho em 2 semanas, e até dia 30, meio-dia, atenção, isso tudo está escrito, tá? Eu estou falando aqui, mas está escrito, vocês vão poder depois revisar isso. Até dia 30, meio-dia, vocês têm que obrigatoriamente postar o trabalho para mim no Classroom, tá? Aí, isso é a nossa prova V2. Então, a prova V2 ela vai começar agora, eu vou lançar o trabalho. Claro que vocês não precisam fazer agora, né? Vocês vão fazer no decorrer dessas semanas, um trabalho prático, enfim. Deixa eu colocar na tela lá que fica mais fácil de vocês entenderem. É muito simples, mas acredito eu, talvez um desafio, assim. Eu gostaria de ver algumas coisas que me surpreendessem. Ó. Deixa eu só verificar se está tudo certo primeiro. Só um segundinho. Eu vou sair da apresentação rapidinho aqui. Estou com vocês, tá? Estou com vocês ainda. Eu só saí da apresentação aqui. Certo. Tá ok. Vamos lá. Voltando a abrir a tela aqui. Projetando a tela da apresentação, do trabalho. Trabalho, prova V2. Vou ler tudo, depois eu explico e vocês me perguntam. Escolha uma das obras que você viu dentro da arte moderna ou arte pós-moderna. Poderá pesquisar outras através da internet, do Google. Então, vocês vão escolher um trabalho de arte, da arte moderna ou pós-moderna. Faça uma releitura, que seria uma cópia ao seu modo, né? Em qualquer tipo de suporte, papel, tecido, espaço, se for uma escultura, computador, se for um arquivo digital, etc. Portanto, o tamanho e a técnica são livres. Tá? Envie até dia 30 de novembro, às 12 horas, o seu trabalho pronto. Deverá enviar a imagem que te inspirou e também uma foto do seu trabalho, ou o arquivo digital do seu trabalho. Porque vocês vão se inspirar num trabalho. Então, vocês têm que enviar para mim aquele trabalho que foi o que te inspirou a fazer o seu, e aí também enviar o arquivo do seu trabalho. Se for um arquivo digital, manda o arquivo digital. Se for uma escultura, manda a foto da escultura. Se for uma pintura, manda a foto da pintura. Eu vou abrir uma chamada no Classroom. Na verdade, eu vou abrir lá uma atividade, né, para que cada um possa postar os seus arquivos até o dia combinado. Se a postagem dos arquivos passar da data do horário combinado, o aluno não terá sua nota. Alguma dúvida? Paulo, aí Oi, no dia 30 a gente vai mostrar na aula também esse trabalho ou só postar? Dia Não, 30 só não tem aula. Só postar. Eu vou Então dia 30 não vai ter aula. Não, eu vou estar disposto. Dia 30 seria só prova, né? Então, de fato, não tem a aula em si. Tá Na bom. aula que vem, eu vou estar logado para tirar dúvidas, dar alguma orientação, se vocês tiverem dúvida, mas também não tem conteúdo novo, não. E então, a partir de hoje, vocês vão me encontrar só se vocês tiverem dúvida na próxima aula e no dia 30 nem precisa logar, na verdade é só postar no horário combinado. Então tá. Beleza. Tá? Mais dúvida, gente? Tranquilo? Então, moçada, eu queria pedir umas coisas que impactassem. Não vai ter nota melhor por tamanho de trabalho, nada disso. Mas, por exemplo, peguem uma pintura legal, uma coisa massa, façam uma releitura dessa pintura numa tela, ou criem um trabalho gráfico no computador super bacana também. Talvez um desenho mais fodástico, assim. Uma coisa que realmente salte aos olhos. Vocês são capazes de fazer coisas incríveis. Eu ia obrigar vocês a fazer uma pintura grande. Mas eu pensei, gente, eu acho que vou dar uma liberdade um pouco maior para eles, né?
Às vezes eu peço lá umas pinturas de 1x2, por exemplo, uma pintura relativamente grande, não é tão grande assim, em qualquer tipo de tecido. Mas não vou obrigar a fazer isso. Cada um vai fazer o trabalho que quiser, no suporte que quiser. Tem que basear num trabalho anterior, mas que seja alguma coisa bem legal. Me surpreendam, vocês são capazes. Professor, Sim, Christopher. essa releitura pode ser no estilo próprio ou tem algum estilo que você queria que fizesse? Não, é num estilo muito próprio seu. Você pode pegar qualquer trabalho ali do moderno, do pós-moderno, e vai recriar ao seu estilo. É exatamente isso, tá? Entendi. Inclusive, teve uma aula para trás, eu até mostrei uma releitura que o Pablo Picasso fez de umas obras agora eu esqueci o nome do cara, era um espanhol, um outro espanhol. Tinha umas obras bem clássicas, né? De uma menininha deitada, umas meninas sentadas, assim, e o Picasso foi lá e fez aquilo tudo geometrizado, do jeito dele, né? Então vocês podem fazer do jeito que vocês acharem legal. Se vocês quiserem fazer uma releitura que meio que copie também uma obra, por exemplo, é uma obra do Picasso, eu quero tentar replicar isso o mais próximo possível. Beleza, pode fazer também, né? Ao seu modo. Tá bom? Beleza. Paulo, mais uma pergunta. Se a gente fizer no papel ou numa tela, alguma coisa, vai precisar. Você quer escaneia ou pode só tirar a foto? Porque, tipo assim, quando escaneia, pode ser que muda um pouquinho, sabe? Sim. Não, é só foto. Eu sempre considero a forma de registrar e de enviar para mim a fotografia. Pega o celular, tira a foto do trabalho e manda. É isso mesmo. Não Tá tem bom. sem, digamos assim, sem minhoca na cabeça. É uma coisa assim, papo, não tem erro, não. Tá bom. E esses slides que você passou das aulas vai estar no Google Classroom também? Sim. Eu vou fazer uma... Eu acho que eu só coloquei as aulas gravadas, né? Os vídeos, Eu né? acho que sim, Aí eu vou fazer, então, o seguinte, eu vou pegar dessas últimas 2, 3 aulas que falam mais desses momentos da arte moderna, pós-moderna, o final ali dos clássicos, né? E vou colocar para vocês os arquivos no Classroom, tá bom? Tá bom. Obrigada, Paulo. Nada. A Mariana também perguntou, a Maria Eduarda, aliás, perguntou aqui, mas quem quiser fazer uma arte pode, né? Pode, Maria Eduarda. Lembrando que essa arte, quando você fala arte, pode ser escultura, pode ser pintura, pode ser um desenho, pode ser o que você quiser. Mas lembrando que isso tem que estar partindo de uma fonte de inspiração, que é um artista ou da modernidade, lá, da arte moderna, ou do pós-moderno, tá bom, Maria Eduarda? Isso é importante. Vocês realmente vão fazer um trabalho de arte, tá? A Samantha perguntou também, uma pintura de releitura ou pode ser uma pintura criada por nós? A releitura, ela parte de um ponto de inspiração. Você tem que observar um outro artista e você recria aquela obra com a sua pegada artística, tá? É importante que você tenha, então, respondendo a sua pergunta, seria mais assim, uma releitura. É claro que o trabalho que vocês vão fazer, a releitura, ele vai ter a sua pegada, vai ter a sua parte, como se fosse uma meia criação sua, mas não é do zero, assim, você tem uma tela em branco na sua frente e pintar do nada uma coisa que deu na sua cabeça. Não, você tem que me falar, você tem que mandar para mim a foto do artista que te inspirou, né, da obra de arte que te inspirou, para mostrar a sua obra de arte pronta. Isso é importante para essa mãe. Mais perguntas, gente? Então, vocês vão basear de um artista, tá? Pega um artista, sei lá, pega o Roy Lichtenstein, com aquele avião caindo lá. Aí você vai pintar aqui o seu avião caindo do seu modo, mais ou menos assim. Ou vai fazer um desenho, ou vai fazer uma pintura digital no computador. É simples, a princípio é simples. É claro que vocês têm que dedicar um tempo, tá? Dependendo do tamanho do trabalho, né? Enfim. Sim, por favor, Mariana. Quem tiver alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp, tranquilo. E aí eu vou estar também aqui com vocês logados, né? Quem precisar chamar, eu vou estar logado na segunda-feira que vem. Quem não tiver dúvida, não precisa logar também. E aí, repetindo, basta enviar o trabalho na data certa, no horário certo, que é dia 30 até meio-dia, tá tudo ok.
Só para vocês ficarem tranquilos, como última dica, não existe o certo e o errado, tá? Não existe o certo e errado. Vocês têm uma certa liberdade em fazer o trabalho. Apoiem-se no primeiro trabalho e tenham liberdade em fazer o segundo trabalho. Ok. Então é isso, moçada. Se não tiver mais dúvidas, vocês estão liberados e nos vemos aí no mundo digital. Boa semana para todos Obrigado, vocês. Paulo. Boa semana. Obrigado para vocês também. Um abraço, bom trabalho. Boa prova, galera. Valeu, boa semana.